Ontem à noite eu estava aqui nas montanhas e houve uma intensa manifestação de besouros. Como em todos esses anos eu nunca vi besouros enormes, pareciam na verdade sapos voadores, tentando se aproximar da luz, mas a cabana onde eu tô, ela é muito, não sei se frágil seria a palavra, mas é uma cabana toda de madeira, há frestas na porta, frestas na janela. E aquele momento foi um momento bastante tenso, porque se os besouros entrassem aqui em casa, passassem, né, do vão, do lado de fora para aqui para a sala, eu não sei como seria a convivência com besouros gigantes voando no mesmo espaço. E na verdade, o espaço entre a gente, aquilo que nos separava, era uma mera porta de madeira com frestas e uma janela também. E isso, embora tenha sido posterior à escrita do poema, esse evento, é um dos motes desse poema, né? Esse medo de um outro ser vivo, esse medo diante de uma intenção desconhecida de um outro ser vivo, uma certa prepotência do Homo sapiens, né, do ser humano, em relação a esses bichos. Afinal, eu estou numa cabana nas montanhas. É mais que natural que eles estejam aqui. Mas o primeiro recurso, né, que vem muitas vezes à nossa cabeça é vou matar esse bicho. Bom, quando eu fui convidada para participar do projeto Versão Brasileira A Voz da Mulher, relacionado ao bicentenário da independência do Brasil, a primeira coisa que eu pensei foi: o que é fazer história? Eu sou formada em História e sou poeta, e isso me fez repensar a articulação entre história e literatura, e entre história e poesia, especificamente no meu caso, que me acompanha ao longo de toda a minha formação. E eu fiquei pensando que hoje é a literatura que me faz reescrever a história. É a literatura que me permite pensar a história de outro modo. Então, de algum modo, isso significa dizer que fazer história, para mim, se passa necessariamente por reescrever a história. Porque a literatura permite conferir um novo começo à história. A literatura dá um começo àqueles e aquelas que nunca puderam começar, aqueles e aquelas que nunca fizeram parte da história. Então, reescrevendo a história, é a literatura que confere à história a possibilidade de libertação daquelas e daqueles que sequer entraram na história. Nesse sentido, se a história se quer justa, se a história se quer como uma reparação histórica, ela precisa muito ainda da literatura. E isso me faz relançar perguntas como: que história a gente quer contar? Que história é essa de independência do Brasil? Que independência é essa? Essa é uma história muito mal contada. Que história é essa que nem significou a abolição da escravidão? Que independência é essa? Então, a gente vai contar essa história de que ponto de vista? Do ponto de vista dos vencedores ou dos vencidos? A quem a gente se alia para contar uma história? O que a gente quer transmitir para as gerações que ainda vão vir? Qual é o nosso legado? Qual é a nossa narrativa? O que a gente quer deixar? A quem a gente se alia? Tudo isso me fez pensar num trecho do Aristóteles, na Poética, em que ele diferencia o ofício do poeta e o ofício do historiador, ao dizer que ao historiador cabe narrar os fatos acontecidos em uma trama lógica e linear, enquanto ao poeta cabe tornar possível aquilo que ainda não aconteceu, mas que poderia acontecer de acordo com a verossimilhança e a necessidade. De outra forma, dizendo de outro modo, uma mulher disse isso, com outras palavras,
e de algum modo também reescrevendo Aristóteles, né, que foi a Hélène Cixous, recentemente traduzida no Brasil, com o livro Riso da Medusa. A Cixous disse: em literatura já existe o que ainda não existe na realidade. É por isso, continua Cixous, é por isso que eu convido a escrita. Então, a escrita é justamente um convite para que a história seja reescrita, para que a história seja contada de outro modo, para que a história seja outra. Então, a literatura é aquilo que atualiza o que na realidade só existe só como potência, porque ela, na verdade, antecipa a realidade. A literatura, ela torna o impossível crível, né? Nela já existe algo que na realidade ainda não existe, mas que ela torna possível existir. Olá, eu sou a Bruna Mitrano, eu sou uma das poetas convidadas do projeto A Voz da Mulher. E antes de mais tudo, eu queria dizer que eu estou muito honrada com o convite. Eu acho que é um projeto de extrema relevância artística, cultural, não só para o estado do Rio de Janeiro, mas para todo o Brasil, principalmente por conta do tema, né, que aborda a independência. E, bom, eu queria falar um pouquinho do processo de criação, né, do meu poema. Eu tenho um processo muito particular, que é de construir com a minha verdade, né? Que é diferente de falar da realidade. As pessoas confundem um pouco. Eu não estou escrevendo sobre algo que aconteceu, eu estou escrevendo sobre algo que me atravessou durante aquele período de escrita. E não por acaso eu estou vivendo um momento muito delicado, muito novo para mim, porque eu fui diagnosticada com uma doença degenerativa neurológica. E o último mês foi muito difícil. Eu parei de andar no dia 12 de setembro de 2022, que é uma data muito simbólica para mim. Eu parei de andar, né? E então eu pensei esse poema na cama, com dores, né? E isso de alguma forma interferiu em tudo que eu estava pensando. A minha ideia para escrever esse poema partiu de uma reflexão minha sobre a palavra pareidolia, que dá título ao poema. Pareidolia é basicamente a capacidade humana de encontrar figuras humanas em objetos inanimados, como o rosto de Nossa Senhora na bolacha. Se você der um Google em pareidolia, você certamente vai ver vários exemplos bastante curiosos. Eu fiquei refletindo sobre com que facilidade a gente humaniza objetos e também com que tamanha facilidade a gente desumaniza um corpo feminino. E então toda a noção de objetificação ganhou toda uma nova toda uma nova gama de nuances a partir disso. Eu trabalhei o poema no sentido de refletir sobre o que nos cabe, sendo mulheres, quais são os papéis que exercemos, as expectativas que depositam sobre nós e como nós podemos fazer para modificar, para buscar uma mudança paradigmática da nossa posição na sociedade. Deixa eu ver aqui se eu acho o diabo do poema. Peraí. Eu mexi muito nele, né? Porque ele não estava madurinho. Ele ainda não está, mas devido a quando eu comecei a fazer, você não sabe, é um fórceps para mim fazer um poema de encomenda. É muito difícil. Eu não gosto de fazer isso. Todo o meu ser se contrai. Eu falava que poema é que nem uma granada que explode na sua cara, que ele é muito concentrado. Mas justamente, como esse poema ele tem um agenda, para falar em inglês, né? Ele tem
uma meta, né? Ele tem que falar de um assunto determinado, e de um viés, não sei como. Sempre eu sinto um pouco de. Ele tem um propósito, né? Eu não escrevo com um propósito. Quando eu tenho uma ideia para um poema, que geralmente é mais do que uma ideia, ou é menos do que uma ideia, é uma sensação que se assemelha a uma ideia, ele é uma mistura de sonoridade com imagem visual, com ritmo, com ideia. Então, assim, eu não sei nem te dizer o que que vem primeiro. Não é uma coisa tipo, eu vou escrever um poema sobre este tema. E quando é de encomenda, é assim. Então, daí o estranhamento. Não é que eu não consiga fazer, mas é que eu não gosto. Então, por não gostar e por a minha vida hoje em dia estar num nível de exigência de trabalho muito maior em termos de numa área onde não tem nada a ver com poesia e, portanto, de certa forma me provoca eu ter que fazer sacrifícios do meu tempo de inteligência, da minha energia diária, cotidiana, isso já está se arrastando há muitos anos, eu fico ciumenta. Então, quando eu quero escrever poesia, eu quero escrever o que eu estou a fim de escrever do jeito que aquilo vem. Logo quando eu aceitei o convite, eu comecei a pesquisar sobre a história da independência, né? Procurar saber detalhes, para além daquela ideia superficial que a gente recebe na escola, né? E que muitas vezes vai trazer uma versão da história que é a versão colonial, né? E aí eu comecei a fazer pesquisa para poder entender melhor o que foi, né? A independência do Brasil, e uma fonte de pesquisa bem importante, bem orientadora, assim, né? Foi o Projeto Quirino, que é um projeto do Thiago Rogero, que faz uma série de podcasts para falar da história do Brasil, trazendo a versão que não é a versão hegemônica, né? E, em especial, trazendo aí uma perspectiva afrocentrada, né? Por esse processo de construção do que se chama Brasil. E aí eu fui seguindo essa trilha, fui fazendo anotações assim de ideias. Primeiro contorno que eu dei, né, para esse poema foi a ideia de uma independência dependente, né? E é isso, né? Pensar quem é que ficaria independente naquele contexto, né? De independência que só se fez com a manutenção da escravidão. E aí eu fui fazendo alguns rascunhos, e geralmente no processo de criação é assim, né? De rascunhos. Eu vou anotando ideias à mão, gosto muito de usar caderno, gosto muito de escrever à mão. E aí fui fazendo algumas versões, e aí durante essa escrita desse poema aconteceu alguma coisa diferente do que costuma ser o meu processo criativo, que eu fui pro computador. Eu estava num momento bastante conturbado de trabalho, trabalhando muito, e isso era um dos fatores que estava me atrapalhando, né? Eu não estava conseguindo focar muito para fazer o poema. E também, assim, fazer poema por encomenda já é alguma coisa que foge do comum, né? Então, geralmente eu escrevo porque, sei lá, surge alguma coisa, uma ideia, uma angústia, alguma experiência, alguma situação que eu não entendo, que me toma de assalto, enfim. Algum sonho, né? Alguma coisa que vem da minha própria vida, né? O meu processo criativo está muito integrado com o meu cotidiano, né? Acho que escrever, para mim, faz parte do meu cotidiano, é uma das atividades do meu cotidiano. Por mais que eu não faça todos os dias, a escrita, né? As coisas que eu vivo me levam a escrever, né? Então, de alguma maneira, mesmo quando eu não estou com uma caneta na mão, com um lápis na mão, né? Com um caderno, quando eu estou caminhando, quando eu estou tomando banho, quando eu estou cozinhando, muitas vezes eu já estou escrevendo na cabeça, né? Tem esse desafio de escrever por encomenda, poema, que é uma coisa que eu, na verdade, nunca tinha feito, um poema por encomenda, já tinha feito ensaios por encomenda, orelha, prefácio, mas o poema foi a primeira vez. E aí eu fui pro computador, numa tentativa de deixar fluir melhor, assim, as palavras, as possibilidades
de frases para esse poema, né? Então é isso, era na verdade uma proposta bastante desafiadora, né? Fazer um poema com prazo, com esse tema que é um tema histórico, e aí ir para o computador me ajudou bastante a não brecar tanto, não ficar tão racional nessa produção, né? Essa produção que partiu também de uma pesquisa e tudo mais. Depois dos primeiros rascunhos à mão, eu fui pro computador. A ideia de escrever esse poema surgiu a partir de uma vivência muito pessoal, mas também de um certo incômodo de pensar em como essa noção de independência atravessa mulheres neurodivergentes ou que lidam com transtornos mentais. Quando eu penso em voz, eu penso não só na dificuldade de ser escutada, mas na própria dificuldade de continuar sustentando essa voz, de impor essa voz. Porque é um gesto que me parece que demanda energia, demanda alguma estrutura para dar conta, além de demandar condições favoráveis, né? Porque até para erguer a voz é preciso ter condições de fazer isso também. Então esse poema surgiu muito a partir dessa reflexão sobre a nossa dificuldade como mulheres de projetar a voz. Quando eu era mais nova, eu lembro que eu era aquela criança bem bicho do mato e muitas vezes as pessoas me diziam, fala pra fora, ou então diziam que eu entrei muda e saí calada de algum lugar. São pequenos comentários que foram construindo em mim essa ideia de ser uma presença quase fantasmática nos lugares, uma presença silenciosa que não tinha muita facilidade em erguer a voz. E quando eu era interrompida, geralmente por uma voz masculina, também não tinha facilidade em insistir, em seguir falando, em falar ainda mais alto, em competir pela fala. Muitas vezes eu me perguntei se a minha fala teria sido tratada da mesma forma se eu fosse um homem. Não sei, talvez eu tivesse encontrado uma sala mais silenciosa, que parasse mais para me escutar. Talvez a minha fala tivesse sido menos atropelada. Talvez a minha fala tivesse sido considerada mais importante, mais necessária. Todo o processo de escrita do Pareidolia partiu de... Eu sei que o tema parece histórico, mas não necessariamente, né? Afinal de contas, vivência vem também do corpo, então vivência não é algo que pode ser completamente intelectualizado nunca, porque a gente vive com o corpo. Então eu acabei partindo de um ponto de vista muito pessoal. E é claro que escrever sobre algo pessoal, algo que lacera, algo que, né, que abre a entranha da gente, tapa o coração da gente na parede, é sempre difícil. Eu sou uma artista mulher numa sociedade que odeia artistas e odeia mulheres. Então, o processo foi difícil no sentido da escrita, achar palavras para verbalizar algo que é tão pessoal, tão intrínseco, que eu acho que é muito difícil colocar em palavras. E também a ideia de remexer com algumas questões que às vezes a gente, para não pirar, para não surtar, para não enlouquecer, principalmente nos tempos sombrios pelos quais a gente passou nos últimos tempos, eu espero muito, tenho uma esperança enorme que estejam agora no passado, ficando no passado. Às vezes a gente, para não pirar, a gente coloca tudo isso muito no interior e não verbaliza também porque a gente não tenta. Então é um processo que sempre vai ser dificultoso e sempre vai demandar uma força e uma inteligência emocional que às vezes a gente é humano e a gente sente, a gente sofre e a vida tá bizarra e a gente tem que botar o pão na mesa, enfim. São tantas coisas empilhadas umas sobre as outras que às vezes a gente quebra. São temas que às vezes... Esse tema às vezes me quebra. E essa foi a maior dificuldade que eu encontrei escrevendo durante a escritura do poema. No budismo, e esse é um poema em sua essência budista, ainda que
possa ser lido perfeitamente por quem não é budista, mas quem é budista, e na verdade eu estou usando quem é, mas eu não gosto de usar o verbo ser para nada, acho até um pouco contraditório com a filosofia budista. Quem é budista vai reconhecer alguns temas ali. Tem a ver com a origem independente, né? Isso é um dos principais ensinamentos do budismo, os 12 elos, a roda da vida, cujo primeiro elo seria a ignorância, e a ignorância seria a ignorância da ausência de fronteiras, da interconexão, da interdependência, essa continuidade dos processos materiais e mentais. Então, quando eu olho para o bicho e vejo o bicho como bicho, e digo meu corpo, minhas coisas, meu quarto, minha casa, no poema eu coloco em itálico, o poema inteiro está em itálico, né? Quando se usa a palavra meu, minha, porque o meu, essa noção de posse, ela primeiro nasce de uma identificação com uma ideia de eu separado das coisas, separado do restante dos processos materiais e mentais, quando tudo seria uma extensão. Então essa situação do besouro ontem é muito parecida com a situação do bicho na janela que eu mato. Aquele bicho, quando eu o olho separado, ele representa uma ameaça. Eu quero proteger, né? A construção dessa fala é complexa, porque eu estou usando eu, mas é isso, a linguagem faz isso, porque a linguagem está também na origem da separação. Então eu quero me proteger do que na verdade sou eu mesma, porque esse eu é muito maior do que esse eu pequeno. E quando eu digo pequeno, não é inferiorizando, né, essa existência, mas é uma noção deludida, uma noção turva do que seria eu. Eu lembro que a primeira fagulha assim, de poesia que surgiu nesse sentido foi no dia 7 de setembro. Eu ouvia da minha janela muitas crianças, tinha uma galera aí tocando vuvuzelas, essa coisa que, gente. E eu comecei a pensar que a independência não faz o menor sentido, né? Primeiro, a ideia de nação é algo que não me contempla, é uma ideia que já limita, né? E depois eu comecei a pensar em independência para quem, né? Porque grupos socialmente vulneráveis nunca foram independentes. E aí eu também penso na realidade do meu corpo, como mulher periférica, mulher favelada, mulher epilética, mulher lésbica, né? Qual é o nosso lugar nessa independência? Ou cadê a independência nesse nosso lugar? E logo depois a minha doença piorou. Desde o início eu pensei em falar do Brasil pelo corpo, trazer esse tema macro pelo micro, né? A princípio, esses corpos periféricos, né? E aí, como eu estava sentindo muita dor, eu pensei nas pessoas que sentiram outros tipos de dores exatamente por falta de independência. A primeira pessoa que eu pensei foi a Bruna Silva, mãe do Marcos Vinícius Silva, que num vídeo diante das autoridades ela mostra a camisa do filho ensanguentada, porque o filho foi morto aos 14 anos pela PM na favela da Maré. E ela diz assim: é meu DNA que tá aqui. Isso é tão forte, sabe? Bruna Silva não é uma pessoa independente, nunca foi. E ela sofre por isso, ela sofreu uma perda por isso, ela tem uma dor incomensurável por isso. E depois eu pensei também na mãe do Miguel, eu esqueci o nome dela, que perdeu seu filho porque foi passear com o cachorro da patroa. E a patroa deixou o seu filho subir no prédio e de alguma forma atirou ele de lá, né? Porque ela permitiu que ele fosse, ela permitiu que ele morresse. Essa mãe não era independente, a Bruna Silva não era independente, porque ela era uma moradora da favela com constante medo.
Inclusive, ela fala que o Marcos Vinícius, em algum momento, ele pediu para a mãe uma mochila vermelha, porque usar a mochila preta era perigoso. Então ele vivia com esse medo de ser morto e foi morto. Criança ainda, né? Sem culpa de nada. Então, esses corpos que não são independentes e por causa disso sofrem perdas terríveis, né? E dores aí que talvez nunca curem. Né? Esse poema começou a ser escrito em 2018, pouco tempo depois de o Bolsonaro ganhar as eleições. No poema eu começo com: no dia 30, dentre as anotações de 2018, é outubro e matei um bicho. As eleições em 2018 não aconteceram, na verdade, no dia 30, mas as eleições de 2022, sim. E esse é um poema escrito ao longo desses anos. Em 2018 eu comecei a escrever, cheguei a ler o que até então era o poema, num evento, numa livraria em Lisboa. Depois eu continuei trabalhando esse poema em 2019, até praticamente 2020, para incluir ele no romance que está dentro da minha tese de doutorado. Mas nunca publiquei o poema, porque não parecia para mim concluído, né? Naquela época ele tinha por volta de 5 páginas. Hoje ele tem 12 páginas. E ele fechava com um momento político que me incomodava porque parecia deixá-lo datado. Eu, na verdade, aproveitei quase todo o poema, modifiquei a estrutura e escrevi mais 7 páginas. A tentativa foi de, por mais que aqueles nomes, aqueles eventos continuassem lá, fossem construídas camadas de vai e vem no tempo, que é algo que não é novo na minha escrita. No próprio romance O Homem dos Patos, o vai e vem no tempo, ele acontece o tempo todo como um recurso narrativo. E também como, novamente, trazendo a filosofia budista, tem a ver com olhar para um objeto ou para um fenômeno, para a matéria, e ver na matéria o nascimento e a decomposição. Quando você olha a flor ela está ali, ela pode estar exuberante, mas você vê ela no momento de decomposição. Quando você olha para a nuvem, ao mesmo tempo você vê a chuva. Então, esse olhar para as coisas, na verdade, como um tempo composto. Porém, para além, né, desse olhar que busca ver as coisas como um tempo composto, existe a própria história aí, né? Por exemplo, na parte em que os governantes do Rio são citados como tendo sido presos nos últimos anos, ou a referência a Lula, né, que acontece no fim. O penúltimo verso, em que entra essa palavra reflorir, e risonho, faz uma referência às eleições, aos resultados. Apesar, claro, da gente viver um momento conturbado, muitas manifestações apoiando o golpe, apoiando intervenção militar, quer dizer, o golpe, né? Golpe sobre golpe, porque golpe a gente já vive desde a colonização, né? Desde a invasão cunhada como descobrimento. E daí vem essa fábula, que só é fábula para o lado do colonizador, pelo ponto de vista do colonizador da independência. O poema, ele termina com um verso: já não seria dos meus pais, e esse meus pais já não seria dos meus pais. Então existe ali um movimento primeiro de independência, né, daquela história, mas também uma referência a transição de gerações. Teve toda uma geração que faleceu no período, nesses 4 anos, sobretudo pelo trato da pandemia que o nosso governo, aquela época, teve. E aí até assim, teve um dia que foi bem importante, no dia que eu estava trançando meu cabelo, fui deixando aí surgirem, aparecerem essas falas, essas vozes da história, né? E aí o poema teve algumas versões e ele surpreendentemente foi crescendo bastante, ficou um poema bastante longo, que também não é muito comum. Eu não escrevo poemas tão longos, né? Então, o Voltar para Casa ficou um poema de 6 páginas.
com 7 partes. Então, eu fiquei bastante satisfeita com esse fôlego do poema e realmente o meu esforço de deixar vir fez com que eu produzisse numa extensão que eu não costumo. Então, foi uma boa experiência. E aí, realmente, foram surgindo vozes, né? Então, eu fui escutando umas coisas e fui trazendo pro poema, né? Mas o disparador, assim, para essa última versão do Voltar para Casa, que é o que vai ser publicado na versão brasileira, é uma experiência bastante angustiante que eu vivi voltando para casa de Uber. Tava voltando num dia de semana, tinha acabado de dar aula particular para um aluninho meu e tava voltando para casa super tarde, super cansada. E aí eu peguei uma motorista, uma mulher branca, e entrei no carro falando para ela como eu me sentia segura de ser uma mulher dirigindo, né? E aí, a partir de então, a gente começou a conversar muito, e ela foi falando a história da vida dela e tal, enquanto a gente fazia viagem, até que chegou um momento que ela foi dizendo, né, a rotina dela, que ela tem um filho pequeno e que ela trabalha de Uber e que as tarefas domésticas ela divide com o marido e tudo mais. E aí ela dizia que quando ela estava de folga e era a vez dela de fazer as tarefas domésticas, limpar a casa e tudo mais, ela chamava uma moça, que ela não descreveu muito, mas a gente sabe que o trabalho doméstico, né, muitas vezes é desempenhado por mulheres negras, historicamente, né, é o lugar da mucama. Então, essa motorista de Uber dizia, né, que quando estava na vez dela de limpar, ela às vezes chamava essa moça, e aí ela justificava esse gesto dizendo assim, a Lei Áurea já foi assinada, a escravidão já acabou, no dia da minha folga eu não quero fazer tarefas domésticas. E aí isso me chamou muito a atenção, porque ela é uma mulher branca, da Tijuca, uma tijucana branca, e eu ali uma mulher negra escutando isso, e ela em nenhum momento se sentiu constrangida, mas eu fiquei muito constrangida e muito angustiada com essa situação, com essa fala de uma mulher branca dizendo que a Lei Áurea já tinha assinado e que a escravidão já tinha acabado para ela, né? Mas para muitas mulheres negras essa escravidão ainda não acabou, né? Então o mote para essa versão final do poema, que cresceu bastante, que demorou para aparecer, né? Tinha outros começos para esse poema. Foi essa situação que eu realmente não sabia como digerir, né? Então, na hora, no Uber, eu não consegui falar nada. Eu fiquei, estupefata. Em silêncio, chocada. E eu acho que a mulher nem percebeu, assim, meu choque. E eu não consegui falar nada, né? E muitos poemas meus são falas que eu não consegui dizer no momento apropriado, né? Então... há um outro poema que eu também intervenho com outra reescrita da história, por exemplo, da Maria Quitéria. Sabe-se que a Maria Quitéria virou um soldado em um tempo em que isso era proibido para as mulheres. Mas, de algum modo, eu dou mais um giro e faço essa soldada acabar justamente com o exército e com a polícia militar. Então, se antes ela já tinha desobedecido a uma norma do seu tempo, agora eu aposto em outra desobediência dela, no nosso tempo, que dá outro destino a ela e também à história. E tudo isso é feito com humor, né? Toda essa reescrita é feita com humor, com um riso, porque a gargalhada de uma mulher desmonta também a estrutura fálica, a estrutura falocêntrica. Então, de alguma forma, o riso também subverte a tragédia, o destino trágico. Então, por isso, no poema, eu vou aproveitar, por exemplo, a alusão que é feita no livro A Pombagira Maria Quitéria e vou trazendo essa potencialidade subversiva desse riso transgressor. Então, o trecho diz assim: em cada riso, uma mulher desobedece ao pai, ao rei, à lei, muda o artigo de lugar, troca de gênero se quiser, faz a casa cair e, quem sabe, arma um barraco com todos os paus quebrados. Acaba com um exército
e com a polícia militar. Né? Então, eu praticamente ainda colocaria Maria Quitéria como uma manifestante pelas ruas, gritando: não acabou, tem que acabar, eu quero o fim da polícia militar. O meu processo de escrita, no geral, costuma ser bem caótico. Eu gosto de pensar que eu escrevo tão bem quando eu não estou escrevendo. Às vezes a escrita surge bem antes de ir para o papel, em pequenas coisas, pequenas observações, a forma como a luz bate num determinado lugar, os acontecimentos, os relatos de outras pessoas, as notícias, vai tudo se entrecruzando e formando essa espécie de rede de referências. Eu gosto de ir acumulando essas referências, salvando imagens, prints de tweets ou de posts no Instagram, fotos de coisas que eu vi por aí, frases soltas. Também faço muitas anotações em um grupo no WhatsApp que eu tenho comigo mesma. E aos poucos eu vou ligando esses pontos, vou tentando entender como eles se encostam, como eles podem conversar. O tema proposto é a independência do Brasil na visão das mulheres. O nosso ponto de vista sobre não a independência do Brasil per se, mas a nossa independência como mulheres brasileiras. Eu acredito que seja mais um pouco mais esse, pelo menos para mim, eu sou mais como esse foco. E se tem um princípio de vida para mim, certamente é o apoio mútuo de mulheres, em especial, no meu caso, eu busco sempre apoiar artistas mulheres. Não para menos eu criei a revista Cassandra, a revista Cassandra, que é uma revista de artes e literatura dedicada exclusivamente à autoria feminina. E quando eu idealizei a Cassandra, a minha grande vontade era justamente abrir uma porta para que mulheres que talvez nunca tivessem se sentido legitimadas como escritoras pudessem sentir que estão sim fazendo a coisa certa, que não se acreditassem secundárias. A gente nasce, cresce, é criada numa ideologia social que já é vigente antes da gente nascer, como é comum, como é normal, e uma vez inseridas nessa sociedade misógina, a gente é colocada numa condição de secundarização que faz com que a gente acredite que existem algumas funções para nós e outras funções não são exatamente, entre aspas, muito entre aspas, coisa feminina. E a gente acaba se sentindo sempre invadindo o espaço, fazendo algo que é proibido, tabu. A Cassandra sempre teve o intuito de dizer para as pessoas: você não está fazendo nada de errado, é possível. Não tem nada de errado nem nada de ruim no que você está fazendo aqui. Você também pode ter um trabalho intelectual e a sua arte é valorizada, eu acredito em você. Então, essa rede de apoio de mulheres, em especial, né, falando aqui do projeto na arte, na literatura, essa rede de apoio de mulheres não disputando os espaços, mas não competindo pelos espaços, mas conquistando os espaços e puxando outras mulheres que então vão puxar ainda outras, Isso para mim é uma religião. Para fazer esse retorno a essas camadas do passado, da história do Brasil, né, e aí saindo da minha experiência pessoal, indo para uma experiência coletiva, foi bastante importante a Saidiya Hartman, né, que é uma pensadora, uma filósofa, uma intelectual afro-americana, tem uma obra de pesquisa, né, sobre as pessoas afrodiaspóricas, né, que é muito profunda, muito importante, e eu fiquei muito impactada com a leitura do Perder a Mãe. Essa leitura retornou para poder construir esse poema desse jeito que eu construí, né. Inclusive o título tem uma relação bastante próxima, assim, né, com a impossibilidade de voltar para casa que a Saidiya Hartman demonstra, né, no livro Perder a Mãe, né. Então, como que esses africanos que foram sequestrados, né, do continente, né, na época do comércio negreiro, como que eles não conseguem realmente retornar à sua origem, né, mesmo que conseguissem viajar de volta ao continente, né, a sua filiação, né, o seu pertencimento ao território, a um povo, a uma língua, realmente tudo isso foi destruído e apagado. Essa é a lógica, essa é a metáfora de perder a mãe, né, de fato, é perder essa conexão com a sua origem, né. E essa impossibilidade de voltar.
E aí a Saidiya Hartman aparece na epígrafe do poema, né? Então o poema tem 2 epígrafes. Uma é um provérbio Akan, que é um povo da Costa do Marfim, né? O provérbio é: o olho que vê ouro verá também excremento. E a outra epígrafe aí é a própria Saidiya falando, né? A fuga era a linguagem da liberdade. E aí o meu poema, né, o Voltar para Casa, que termina na fuga, né? Então, na verdade, é um poema que todo se encaminha para a fuga, né, como uma possibilidade de sair desse pesadelo colonial, né, que insiste em se instaurar no tempo presente. Então, mesmo eu voltando para cá de Uber, esse sequestro colonial ele volta a se tornar presente, né, e traumatizar. É nesse sentido que, para mim, nesse projeto, repensar a independência do Brasil significou reescrever essa história. E isso partiu de um processo de escrita que geralmente é o meu processo, que parte de uma conversa, né? Eu costumo dizer que eu só escrevo porque eu sou uma leitora. Então, o meu processo eu considero que já se faz numa rede, ele é uma aliança. A minha escrita é movida pela leitura de outras mulheres, de outros livros, de outros poemas, e é só porque eu leio a história dessas mulheres, de outros livros, que eu me movo a escrever a minha história. Então, o desejo de escrever a minha história só existe porque eu sou movida por essas outras mulheres. Então, esse processo já é uma conversa, né? Isso que se dá já é uma rede, uma aliança, um entrelaçamento de histórias. Nesse sentido, eu gosto muito de uma frase da escritora argentina Tamara Kamenzer, que para mim define esse meu processo de escrita. A Tamara diz: ler e escrever é uma dupla que só pode se separar quando a cabeça se levanta das páginas alheias para voltar a inclinar-se sobre as próprias. Então, ler e escrever já é esse processo duplo que depende necessariamente do outro, da outra mulher, da outra história, do que ela conta, para que então eu também me mova a contar a minha história e essa história já seja resultado de uma outra história contada. Nesse sentido, não há uma história, não há sequer a história, mas há muitas histórias, né? Existe uma escritora chamada Shoshana Fellman, que escreveu o livro chamado What Does a Woman Want?, em que ela relança a pergunta do Freud, o que quer uma mulher, e ela diz que nós, mulheres, não temos uma história, não temos a história, mas que a nossa história das mulheres, ela está a ser sempre escrita. Ela não pode se tornar uma história senão pelo laço da leitura, ou seja, pela história da outra, a história lida por outras mulheres, pela história de mulheres contadas por outras mulheres, né? Nesse entrelaçamento, nessa rede que vai se formando. Então, foi nesse sentido que eu escrevi o meu poema para esse projeto. Ele foi uma conversa com esse livro, chamado Independência do Brasil, As Mulheres que Estavam Lá, organizado pela Heloísa Starling e pela Antônia Pellegrino e publicado pela Bazar do Tempo. Esse livro conta justamente a independência a partir do ponto de vista daquelas que ficaram fora da cena pública da independência, né? Daquelas que não foram contadas pela história. Então, o livro mostra que as mulheres foram protagonistas e não coadjuvantes do episódio histórico da independência do Brasil. São 7 escritoras que trazem 7 histórias de 7 mulheres, e o meu poema foi uma conversa com cada uma dessas histórias. Então é um poema dividido em 7 partes, cada parte dedicado para uma dessas mulheres, e ele já foi uma conversa com essas histórias contadas por essas escritoras, historiadoras,
sobre essas mulheres que ficaram de fora da história. Então, para falar do poema, o que aconteceu? Eu estava lendo esse livro aqui, ó. Esse livro aqui, que eu adoro esse autor, Julian Barnes, mas eu estava lendo traduzido mesmo, que eu encontrei na livraria, deu um impulso de comprar. E ele está falando da Belle Époque, né? E ele chama O Homem do Casaco Vermelho. Ele está falando de um determinado médico que foi pintar, que foi muito famoso na época, que era um ginecologista, que foi pintado pelo John Singer Sargent, que era um pintor que ficou badaladíssimo na Inglaterra. Ele era americano, foi morar na Inglaterra e pintava os nobres, a corte, pintava a, toda a burguesia, pintava todos os ricaços e as suas mulheres e tal, e grandes figuras da sociedade, e pintava para burro. E aí, a partir dessa tela, O Homem do Casaco Vermelho, o Julian Barnes tece um panorama cultural, artístico da Belle Époque, na França e na Inglaterra, inclusive com as rixas entre franceses e ingleses, preconceitos. É muito interessante. E os modos e maneiras, né? Porque, enfim, não vou ficar falando aqui toda hora sobre o livro, mas aí, dentro desse livro, lá pelas tantas, falando do casamento desse personagem, e tem muitos homens gays, e tem muitos dandies que eram gays, mas não eram propriamente, faziam muito sexo, mas tinham todo um aparato, viviam colecionando coisas, viviam todos vestidos com coisas, tipo o Dorian Gray, quer dizer, o Oscar Wilde, né, e outros assim. Enfim, lá pelas tantas, ele menciona, porque o cara é um ginecologista, esse camisolão, que é uma coisa que eu já li, acho que, não sei se no Gabriel Garcia Marques ou na Isabel Allende, ou em outros livros de autores sul-americanos, e a gente já viu em filme, que era esse camisolão branco que as mulheres usavam, que ficava só a cabeça de fora, só as mãos e os pés, e era de linho ou de alguma coisa assim, de um tecido branco, impecável, imaculado, e com uma fenda no lugar, vamos dizer assim, da vagina, e geralmente até com cianinha, ou com uma renda, ou com alguma coisa enfeitando, mas assim, o texto me pegou pelo pescoço, pela garganta, porque ele fala, a coisa que mais me chamou a atenção, eu me lembrei da existência dessa camisola, e a coisa que mais me chamou a atenção foi falar, para promover o menor contato possível entre os corpos. Meu Deus, é de uma doença, é de uma loucura, é de um controle. É tão horrendo isso, é tão fascista, é tão machista, é tão tudo. Aí, como a gente, né, o intuito era falar sobre alguma coisa relacionada à independência, e o corpo feminino é um corpo que está sempre, ao longo da história, numa situação de dependência, porque seja esse tipo de dependência, né, de mulher com marido, esse domínio da sexualidade, o feminicídio e tudo que a gente até hoje presencia, que eu viajei, como eu estava muito imersa vamos dizer assim, na ambiência daquele livro, eu escrevi como se fosse uma mulher falando para o marido. Só que mulher nenhuma daquela época, não sei nenhuma, mas ia ser difícil uma mulher falar daquele jeito com o marido. Então, faço descrições assim da vulva e da vagina de forma bem. Eu até me diverti, porque eu fiz um pouco parodiando, né, essa literatura até naturalista, né, onde era muito ousado falar que era uma, sei lá, gruta que borbulhava, sei lá, coisas assim, né? É bem provocativo nesse sentido, porque até hoje, por incrível que pareça, com a como é que chama aquilo, grugumilo? Quando a gente via essas mulheres no carnaval sambando na televisão com um zoom, você via por dentro da mulher, eu falo que você via até o badalo da garganta da mulher. Então, assim, a gente vê tudo super explicitado, tudo aqui na frente do olho. Eu tenho até um outro poema que eu falo sobre isso, que a bunda está aflita, a bunda é onipresente nas nossas telas, em todas as telas, telinhas, telões, bunda feminina, bem entendido. E que ela está aflita, porque ela está querendo dizer alguma coisa. Porque há que se pensar que esse excesso de bunda, por mais que todo mundo adore bunda, e bunda é linda, eu gosto de bunda, acho mó barato, mas assim, essa bunda, a mulher transformada em bunda é o anti-cérebro, é o anti, né? É o outro ponto oposto do corpo, né? Então, assim, é uma objetificação no nível da. E também porque, às vezes, entrou nesse debate das mulheres jovens que fazem funk, que fazem música, que fazem isso, fazem aquilo,
e porque eu vi um clipe de uma dessas moças, que eu agora não vou me lembrar qual é, uma loura, inclusive, que eu fiquei muito impressionada, eu não sou nada moralista, mas a bunda dela era como se estivesse na minha cara, literalmente. E assim, eu acho isso agressivo. Eu acho isso agressivo porque, ah, tá, você não vai ver o clipe da mulher, mas se você sem querer ver aquilo, a bunda está na tua cara. Então, assim, o que que é essa bunda na cara? Né? Quando você está transando, fazendo sacanagem, quando você está pegando alguém ou alguém está pegando você, você botar a bunda na cara, ok. Mas você está numa televisão, é bunda, 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 e aí a bunda está na tua cara. Tem alguma coisa a se pensar sobre isso, não moralizando, mas tem alguma coisa a se dizer sobre isso, né? Porque o discurso é mulher faz o que quiser com o corpo é dela para fazer o que ela quiser, certo? Ok, mas será que é por esse viés que você vai conseguir? Porque não, eu acho meio assim confuso, porque você está usando de uma objetificação, você está corroborando isso de algum modo, por mais que você esteja supostamente se empoderando. Então, assim, isso é questão para debater, eu não tenho fundamento teórico para isso, mas eu gostaria de. Eu penso nessas coisas. Então, voltando no poema que eu escrevi, que eu vou ler daqui a pouco, ele tem essa questão. Então, Uma coisa que me ajuda muito é estar sempre lendo outras mulheres. Eu sinto que a minha escrita também se alimenta bastante da escrita delas. Eu gosto de ver os caminhos que elas têm feito, a forma particular de usar a linguagem, os temas, como certos elementos acabam reverberando aqui ou ali. Acho que os poemas ou contos que eu mais gostei de ter escrito foram escritos quando eu estava também apaixonada por outras escritoras, mergulhando nelas de alguma forma. Acho até que tem uma certa dimensão política aí. Escrever também a partir desse organismo coletivo, escrever lendo outras mulheres, me encantando com a escrita de outras mulheres, encontrando força na literatura delas. E muitas vezes a escrita nasce da ocupação do corpo também. Eu tenho muitas ideias quando estou lavando louça, lavando roupa, arrumando a casa, tomando banho. É como se a minha atenção ficasse ali naqueles gestos práticos e sobrasse um espaço vazio para a escrita entrar e circular mais livremente. Outra coisa que funciona para mim é desenhar ou pintar. O movimento das cores, das tintas, o contato com o papel e o próprio gesto de ocupar a mão, estar ali ocupando a mão, tudo me ajuda a pensar melhor. No budismo, a gente chama essa ideia de eu, que é tida como uma má compreensão dos fenômenos, de 5 agregados. E os 5 agregados são a forma, né, a nossa matéria, a matéria, as sensações, e sensações aí, nesse caso, seriam tonalidades da experiência. Então, prazer, desprazer, neutro, seriam, na verdade, do campo da mente, porque a gente está falando de processos mentais e materiais. Então, a gente tem a matéria e tem processos mentais. As sensações integrariam os processos mentais. Depois a percepção. A percepção é o que contorna os fenômenos, dá nome a eles, etiqueta-os. Então, assim, a etiqueta de uma árvore como árvore, a etiqueta mulher ou mesmo a etiqueta ser humano, a etiqueta que constrói as separações. Isso seria um trabalho da percepção. Temos as reações condicionadas ou formações mentais, que são hábitos, registros da memória, aquilo que se consolida como uma história desse, entre aspas, eu, né? Por fim, as consciências, no plural, porque seriam as consciências dos sentidos, sendo a mente um sentido. Então, esse eu que a gente vê como algo assim, individual, separado, subjetivo, seria a rotação desses fenômenos, desses processos materiais e mentais. E aí eu fui caminhando nesse sentido, até que a minha condição física foi piorando. Eu fui para o hospital e após o diagnóstico, eu estou passando ainda, não passei por um processo de reabilitação.
E esse processo de reabilitação é basicamente reaprender a andar. E aí eu fui caminhando, pensando nesse poema, né? Porque em nenhum momento eu deixei de pensar na poesia, e como eu já estava envolvida com esse projeto, o tema foi esse, eu passei, então, por que não, né? Trazer um pouco mais para dentro, já que eu já estava com a ideia de falar do corpo, falar do meu corpo, esse corpo que no momento não está independente, mas que está lutando para ser, quer dizer, para recuperar a sua independência, para voltar a andar. Então eu pensei lá no processo de deambulação da criança, porque a criança, quando ela aprende a andar, ela cai, ela rola, ela vai testando vários movimentos. E ela cai, ela se levanta, ela insiste. Mas, ao mesmo tempo, ela tem várias manhas, né? Ela cai, mas ela não se levanta imediatamente. Ela cai, mas ela procura o público, ela quer mostrar que caiu. E ela espera a reação do público para ter uma reação. Ela está ali ligada na expectativa do público. E quantas coisas acontecem nesse processo de andar que para a gente parece muito fácil, muito natural, mas que não, né? Porque ali a gente tem uma série de nervos no pé e a gente precisa fazer um movimento que a criança não sabe, então ela vai fazendo assim. E como eu perdi a sensibilidade do pé, eu não estou sentindo o meu pé nesse momento, eu estou andando assim, que a gente chama de marcha neuropática. E como recuperar esse movimento, essa flexibilidade, né? E como a independência também tem a ver com o aprendizado da deambulação, caminhar. Então, meu poema está indo, por enquanto, nesse sentido. Não sei se fechou. Eu acho que a poesia ela nasce primeiro aqui, né? A gente vai construindo ela. Eu tenho uma vaga ideia já dos versos, mas ainda nada escrito, alguma coisa registrada no meu celular, né? Sobre os processos aí de registro. Porque eu estive muito tempo deitada, eu não conseguia nem sentar como eu estou agora. Eu peguei o meu celular, eu estou usando ele agora para filmar, mas eu peguei o meu celular e gravei, né, algumas ideias, gravei o que provavelmente já vai ser uma parte do poema, e aí eu estou gravando ainda, estou pensando para só depois escrever e depois trabalhar nesse texto, né? E eu sempre fico trabalhando muito o poema, né? Depois que eu escrevo a primeiro, copião, vamos dizer assim, aí eu fico... Porque eu acho que o poema ele tem uma... A gente tem os nossos tiques, nossos recursos, nossa maneira de fazer, que eu quero crer que ao longo de uma vida, se uma pessoa lê um poema do meu primeiro livro e lê do meu último livro, que eu não sei qual vai ser, ela repare que é da Cláudia, dessa pessoa que escreve assim, assim, mas eles são muito diferentes, tudo é muito diferente. Então, o que é interessante quando você vive o suficiente é que você percebe que você é e não é a mesma pessoa, a sua escrita é e não é a mesma poesia. Mas ela não é tão diferente de si mesma que você não, que não tem a sua voz ali. E supostamente todo o seu esforço é para, ao longo da sua vida, você ir burilando essa voz e tornando ela mais explícita ou mais reconhecível, né? Como artista, isso que eu quero dizer. Então, agora eu estou numa fase de escrever. Eu sempre usei muito a melopeia, né? Para ficar nas categorias poundianas, né? Melopeia, logopeia e fonopeia. Então, predomínio da imagem, predomínio da musicalidade, da sonoridade, predomínio do intelecto, da argumentação, enfim. Não é que não tenha isso tudo presente, porque um bom poema tem que ter essas três instâncias, mas às vezes uma sobrepõe a outra. E eu estou com uma fase de... Como eu tenho uma certa tendência ou destreza em trabalhar rima e sonoridade que vem de uma vida inteira de prática, eu percebo que os meus poemas estão com uma melodia meio característica nesses últimos anos. E eu acho também, para voltar na questão do poema de encomenda, que esse meu desconforto vem também de uma linha do tempo histórico, para mim, dentro da minha escrita, que é: quando eu era mais jovem, eu escrevia meio à socapa. Eu escrevia
meio escondido. E mesmo quando eu casei muito cedo, com 22 anos, e tive 3 filhos, eu tinha que escrever nos horários que eles iam para a escola, eu tinha que escrever em horários. Então, eu tinha que ligar e desligar o botão da poeta, porque existia uma proposta que eu tinha feito a mim mesma de criar 3 indivíduos, né? E de estar numa vida de família, e isso é um trabalho em si, né? Mesmo que você tenha alguma ajuda doméstica, aí você é muito privilegiada, se tiver o meu caso, mas se você quer ser uma boa mãe, se você quer aproveitar aqueles anos de formação daqueles seres e a troca rica que é, né? Você vai se dedicar, e foi o meu caso. Então, eu também adquiri um treinamento de ligar e desligar esse botão. Mas, às vezes, eu ficava muito onerada com isso, porque eu tinha a sensação que eu estava fazendo um mergulho de profundidade, igual quando eu fui para Fernando de Noronha, mas eu não fiz de profundidade, mas eles me contaram que quando você mergulha fundo, você não pode subir rápido, senão você explode. A bolha no pulmão explode, o ar. Você tem que vir diminuindo, né, a profundidade até você conseguir. Então, dá uma certa aflição em quem mergulha assim, quem pela primeira vez, segunda, quem treina, que aprende, está aprendendo, porque você fica querendo chegar no ar, né? Mas você tem que ir devagar para não dar a tal da embolia, sei lá, ou bolha, não sei como é que é o nome do negócio. Então, eu sentia isso também, que muitas vezes eu tinha que sair de onde eu estava. E isso é um pouco. Isso cansa pra caramba, assim, cobra sua energia, sabe? Mas também é um treino, né? Eu não sei por que eu tô falando tudo isso. Eu tô falando porque, enfim, é sobre escrever, compor. E aí eu percebi que esse poema, e daí que eu estava falando do meu desconforto, antes era a socapa. A minha linguagem também ela era meio camuflada. Eu já tinha uma erudição, já tinha um negócio musical, já tinha uma coisa visual, mas ela era muito, como é que chama aquilo quando a gente elimina elementos, quando a gente omite, eu esqueci como é que chama isso. É uma coisa meio cifrada. Minha poesia era meio cifrada. Muita gente dizia que não entendia, gente que não é muito habituada a ler poesia, era meio cabeça, meio sei lá o quê. E com o tempo ela foi ficando mais prosaica. Mas quando a gente fala prosaica, geralmente a gente associa, esse adjetivo não é muito legal, né? Parece que é uma coisa ao resto do chão. Mas não, ela ficou mais comunicativa, ela ficou mais articulada, a sintaxe dela ficou mais narrativa, né? Eu acho que foi isso. Eu comecei a ter uma narrativa. Então, eu quero crer que eu não perdi certas características, mas que eu transformei e acrescentei. Então, e acho que esse poema é um bom exemplo, esse poema que eu dei o nome de Vesúvio de Veludo, que nada mais é do que a vagina, né? Eu acho que ele é um bom exemplo dessa circunstância onde tem uma agenda, como se fala em inglês, tem um objetivo, e aí a linguagem tem que toda se acomodar para falar daquilo ali, para dar o recado. Olha, estou falando sobre isso, a moral da história é essa. Entendeu? Aí isso me dá um pouco de. Eu também gosto muito de escrever em trânsito. Meu primeiro livro eu escrevi todo nos engarrafamentos da linha amarela, no ônibus cheio, indo e voltando da UFRJ. Eu tinha a sorte de sentada, né? Então eu ia escrevendo no celular. E o livro nasceu quase todo assim. Às vezes eu também fico obcecada por alguma música durante um tempo, ou uma música, uma playlist. Então eu vou ouvindo, tentando espremer alguma coisa dali. E aí aquilo que sai dali vai se juntando com outros tantos elementos que eu vou captando de outros lugares, até que essa espécie de salada começa a fazer algum sentido, começa a formar algum desenho. E aí depois vai para o papel e começa o processo de reescrita, edição, revisão, que também é um processo longo. Às vezes o poema da versão final acaba completamente diferente do poema que era a primeira versão, né? Eu acho que escrever sendo uma mulher tem muito a ver com esse ter que aprender a escrever num entre-lugar. Eu lembro que uma vez eu vi algum escritor homem falar uma frase que era tipo: escrever é fácil, é só se trancar no quarto e só sair quando tiver terminado. É claro que ele também era um homem branco, que é um fator extremamente importante. Provavelmente tinha uma condição financeira que possibilitava isso.
Mas para mim, para muitas mulheres que eu conheço, essa ideia é fora da realidade. Não só porque os trabalhos que pagam as contas chamam, mas a casa também chama. No caso de mulheres que têm filhos, então nem se fala. Na época eu ouvi essa frase e fiquei incomodada, pensando que para que esse escritor homem tenha tido condições de trancar a porta e escrever, talvez uma mulher tenha ficado sobrecarregada do lado de fora do quarto, tentando dar conta de todas as tarefas que precisavam ser feitas, preparando a comida que ele teria que comer, lavando a roupa que ele teria que usar, cuidando das crianças, sei lá. E a palavra meu, minha, ela vai costurando o poema. Existem costuras em camadas no poema, mas a palavra meu, ela começa na primeira estrofe e também vai encerrar. Nessa costura, desde um bicho que é morto, porque o bicho poderia ser um percevejo, né? Poderia se entranhar nas fissuras, se alastrar pelo quarto. Ou seja, o bicho poderia causar uma verdadeira destruição e a mente vai elucubrando, projetando, contando histórias que justificam, histórias que são traumas, confundindo, como diz um pensador da esquizoanálise, Luiz Fugante, a potência de acontecer com o que nos aconteceu. Então vai confundindo a presença daquele ser vivo com os pensamentos e projeções de um acontecido. E assim justifica a morte. E nesse momento, né, existem momentos no poema em que o eu lírico chama o leitor questionando uma cumplicidade dessa justificativa para a morte, dessa justificativa em defesa do eu, em defesa do meu. E aí salta para temas como, por exemplo, o impeachment, quando ele diz: era meu quarto, entende? Você entenderia. Seria perfeitamente aceitável se desdobrasse. Pela minha esposa, meus filhos, minha família, meu povo, meu país, você entenderia? São saltos, né, que não são saltos. Essa interdependência é uma busca na própria construção do poema. Esse entrelaçamento do micro ao macro. E esse micro, ele não começa, na verdade, com o eu. O eu já é uma espécie de macro. O micro está nos próprios movimentos da mente, na ignorância primordial, da qual depende o engano da separação, e que vai justificando, e que vai crescendo e se manifestando em estados mentais como o medo, e o medo que está por trás de boa parte das intenções e de ações que buscam aniquilar aquilo que eu não reconheço como eu. Tem um provérbio, uma máxima de Exu, né, do orixá Exu, da cosmovisão iorubá, que diz que Exu matou o pássaro ontem com a pedra que só atirou hoje, né? Então, muitas vezes os meus poemas são a pedra atirada hoje para acertar o pássaro ontem, né? Para acertar as contas com alguma coisa que já passou. Então, eu vou desenvolvendo o poema todo a partir do presente, dessa experiência que eu tive, que revela o quanto que a assinatura da Lei Áurea favoreceu pessoas brancas e não favoreceu pessoas negras, né? Manteve um regime de desumanização e exploração e falta de cidadania para a população negra, né, no Brasil. E aí, a partir desse presente, eu vou acessando camadas do passado, né? Vou fazendo uma espécie de retorno. E aí, das mãos da mulher branca no volante do Uber, eu vou retornando aí para um outro meio de transporte de corpos negros, que é o tumbeiro, né? E aí na parte 2, o volante do Uber vira um timão de navio, de tumbeiro, que não é um navio de cruzeiro, né? Não foi um cruzeiro, né? Como diz o poema da Luby Prat, né? Mas sim um tumbeiro, né? Um navio cuja engenharia era destinada a desumanizar pessoas, né, africanas. E aí eu vou enumerando
diversos nomes de tumbeiros, né, que são nomes muito cínicos, né, e perversos no seu cinismo, né. Então, Amável Donzela, Boa Intenção, Brinquedo de Menino, são todos nomes de tumbeiros, navios negreiros, e que vão tentar mascarar a monstruosidade do comércio negreiro, né. E eu acho que esse cinismo perverso também estava ali na fala da motorista do Uber, que me levava para casa e que a princípio, né, vê-la tinha me deixado tão segura e logo depois dessa fala eu me senti absolutamente insegura, né, me senti sequestrada num tumbeiro também, né. Só para dizer que essa reescrita da história, ela tem acontecido de diversas formas na poesia brasileira contemporânea, escrita por mulheres. Há todo um movimento de reescrita da mitologia e da história pela poesia. Também há esse movimento na prosa. A Margaret Atwood talvez seja o nome mais famoso que fez isso na prosa. Então eu entendo que todo esse movimento de reescrita pela ficção seja muito mais um modo de dizer que história queremos hoje, a partir das demandas atuais, com a perspectiva do nosso tempo. Eu acredito também que esse seja um gesto de fazer, de algum modo, justiça aos mortos. As professoras Carla Rodrigues e Flávia Trócoli falaram isso no texto de apresentação ao livro Demorar, do Jacques Derrida, e elas disseram: a ficção, por ser inapropriável, não totalitária, poderá, num jogo sempre arriscado, se fazer passar por testemunho e fazer uma pequena justiça literária aos mortos. Então é isso, na literatura a gente lida sobretudo com as falhas no sentido, né? E a gente faz dessas falhas a propulsão da linguagem, a abertura ao sentido, a um sentido que está sempre por se fazer. E a história, me parece que ela ainda precisa lidar muito com a elaboração do sentido, ainda que não de um único sentido, de muitos sentidos, mas ainda de um sentido. Enquanto a literatura lida justamente com a perturbação do sentido, né? A literatura lida não com o significado, mas com a significação, não com o enunciado, mas com a enunciação. Mas, de todo modo, os dois trabalhos são importantíssimos. O trabalho da história é importantíssimo, a gente precisa garantir possibilidades de sentido, de compreensão. Isso ainda é muito necessário para o nosso tempo, ainda mais quando a gente não tem nem os mínimos direitos garantidos, ainda mais quando a gente não pode contar nem com o básico necessário para a sobrevivência. E então a literatura e a história são muito importantes para um modo de viver mais justo, cada uma a seu modo. O Dharma, ele precisa ser aplicado e correr junto com a realidade que a gente materializa através das ações. E a espiritualidade, ela não deve servir à alienação. Tem essa fricção. Ser mulher é absolutamente uma construção dentro dessa visão, dessa filosofia. Países são construções. Todas as separações seriam construções. Por outro lado, essas construções, sejam quais forem as construções de identificação, elas têm consequências concretas para os seres vivos e acarretam sofrimento. Né? O que é o karma? O karma começa na intenção, uma intenção que se materializa numa ação, ou mesmo que antes vira um pensamento. E para isso, para descobrir a intenção, é necessário um processo de perguntas verdadeiras, perguntas corajosas direcionadas para si, para que a gente tenha a coragem de ver esse microfascismo, enxergar o quanto nós agimos de uma forma prepotente, de uma forma autoritária diante de outros seres, mas não só de outros seres, de outras lógicas, o quanto nós queremos exterminar aquilo que acreditamos que ameaça essa existência. E isso não se revela apenas no trato com um outro ser vivo, mesmo na política dos estados mentais entre eles, o quanto um estado mental pode querer não acolher outros estados mentais.
Acolher é diferente de nutrir e estimular. Por exemplo, no caso de uma raiva, se eu não parto do reconhecimento, da aceitação, que é esse momento de acolhimento, eu não tenho condições de investigar o que está sob e transmutar. No momento em que a mente começa a não querer vivenciar pelo apego às sensações prazerosas, pela aversão às sensações desagradáveis, ela começa a recortar a experiência, também a observação das verdadeiras intenções se torna tanto difícil, porque esse é um processo de estar com o desagradável, e o desagradável, ele até pode, acolhendo o desagradável, há espaço para o crescimento da equanimidade. E, portanto, para o desagradável vir a se tornar agradável. Porém, a ânsia pelo agradável, por essa rápida transformação, não permite o acolhimento daquilo que é. É um poema que fala sobre a relevância de cuidar do sofrimento, das consequências da ignorância desses estados mentais, tão movidos pelo apego ao prazer, pela evitação do que é, né? Pela proteção a esses contornos. Bom, então falando um pouco mais sobre a relação entre poesia, história, a minha escrita e a independência, eu acho que, historicamente, a palavra independência esteve muito ligada ao atributo da ação, tal como a concepção tradicional e ocidental de política compreendida pelos gregos como uma coisa de homens, ou seja, apenas daqueles que podiam agir e discursar. E esses sempre eram os homens livres, não as mulheres, não os escravizados, não as crianças, não os bárbaros. Então, o que me interessa hoje não é essa independência, mas sim a interdependência, isto é, os modos como os corpos vivem em relação. Então, se a política sempre foi a ação, numa compreensão aristotélica como ação de homens livres, ou seja, desde um pressuposto absolutamente excludente, então o que me interessa é pensar uma política outra que seja relação. Eu considero que eu tenho uma poesia afetada pelo cotidiano, eu acho que ela é perpassada por uma ambiência social e política. Na minha prática de escrita, eu tendo a achar que tanto os meus ensaios quanto os meus poemas estão influenciados de alguma forma pelas demandas do tempo, pelos acontecimentos do momento. No meu primeiro livro de poemas, Quando o Céu Cair, o modo como eu vejo que poesia e história estiveram relacionadas foi pelo gesto dos poemas entrelaçarem amor e política, por exemplo. Então, esse entrelaçamento também está presente no meu livro de ensaios, chamado Ira o que Queima, no verso o amor, no verso o horror, que parte não só dessa tensão entre o amor e o horror, ou entre o amor e a política e a história e a catástrofe, mas tenta mostrar, sobretudo, como a poesia reescreve o horror, como ela confere o estatuto de amáveis às pessoas que historicamente foram consideradas pela política como matáveis. Eu acho importante esse gesto de justapor amor e política, de aproximar assuntos que parecem díspares, de fazer andar junto aquilo que supostamente anda separado, de fazer um atravessar o outro, provocando atritos e tentando ler esses atritos, mostrando também que falar de política é falar de amor e vice-versa. E nessa articulação entre amor e política, eu também pretendo mostrar que o posicionamento político diz completamente respeito ao modo como se ama. Ainda quanto à relação entre poesia e história, eu tendo a achar que as duas fazem justiça, mas de formas diferentes, né? Ambas certamente se ocupam da memória,
mas ainda é a literatura que se ocupa da invenção. E inventar, para mim, é um modo de libertar do destino. Libertar do destino é garantir a possibilidade de não ser aquilo que se foi destinado naturalmente, biologicamente, socialmente a ser. Bom, e aí é isso, né? Tem essa questão do ouro, que aparece na terceira parte do poema, que está no próprio nome da lei da abolição, né? A lei áurea, né? Então, a lei de ouro. E o ouro era um dos principais produtos, né, que a empresa colonial portuguesa desejava encontrar no Brasil, né? Demora para eles encontrarem ouro, mas enquanto eles não encontram ouro, tudo é transformado em mercadoria, né? Tudo é transformado em ouro, né? Metaforicamente. E aí vou enumerando vários produtos, né? São aí comercializados, né, pelo Império Português. E um desses produtos eu chamei de Holocausto, né? E aí falo dessa princesa que tem o toque de Midas, né? Que transforma tudo em ouro. Mas é isso, né? Como diz o provérbio Akan, né? Onde se vê ouro, se vê excremento, né? Se vê podridão, se vê sujeira, né? E essa sujeira que a história oficial tenta colocar debaixo do tapete, né? E eu acho que muitas vezes tem sucesso nessa empreitada, né? Então a gente realmente conhece muito pouco da história do Brasil, né? A história do Brasil que é ensinada nas escolas é cheia de fake news, né? Cheia de mentiras, ocultações, silenciamentos, né? E aí esse bicentenário da independência é uma oportunidade de a gente poder descobrir esse excremento debaixo do tapete, né? Então, só para dar um exemplo dessa reescrita da história, no poema que eu escrevi para a coletânea do projeto, uma das partes é sobre Leopoldina. Maria Leopoldina era uma escravocrata. A independência para ela nunca teve atrelada à abolição da escravidão. Muito pelo contrário. Mas no poema eu reescrevo essa história e invento uma lenda de que Leopoldina finalmente teria mudado de lado e apoiado os escravizados. Isso é uma invenção. Isso nunca aconteceu. Mas é a partir da invenção que a gente pode vislumbrar a história que poderia ter sido a partir da história que a gente quer. Então, o que está em jogo nessa invenção também é a escrita do desejo. Do desejo de que a história seja outra, de que a história seja mais justa. E ao contrário das fake news, há nessa reescrita da história uma responsabilidade, uma justiça. E sabemos que as fake news, ao contrário, não têm nenhum compromisso com a justiça de pessoas historicamente vulnerabilizadas, né? Pelo contrário, as fake news têm apenas o compromisso com o poder que se quer universal e supremacista. Outro ponto que eu reescrevo é que, historicamente, a Leopoldina é vista como a mulher traída de Dom Pedro. E, na verdade, ela teve um papel político importantíssimo no episódio que ficou conhecido como a independência do Brasil. Mas, enquanto a história falar dela como a mulher traída, as mulheres vão ficar apagadas da história. Enquanto a Marquesa de Santos, que se chama Domitilda, for conhecida como a amante de Dom Pedro, as mulheres vão ficar apagadas da história. Então, por isso, no poema eu tento reescrever essa história, inclusive transformando a rivalidade entre Leopoldina e Domitilda em amizade. A rivalidade entre as mulheres é uma prática discursiva machista e misógina que determinou a cultura ocidental, assim como a Silvia Federici nos diz que deturparam a fofoca, que inicialmente significava amizade e resistência entre as mulheres, para depreciar essa capacidade de resistência e instituir o ódio às mulheres. Então, esse discurso da rivalidade é machista, é misógino e enfraquece a luta das mulheres e sua capacidade de resistência justamente pela aliança, pela amizade. E só há aliança se há diferença. É por isso que no poema eu subverto a rivalidade em amizade e em interseccionalidade, que é um conceito cunhado justamente por uma intelectual negra, a Kimberlé Crenshaw,
que nos diz que luta contra opressão deve levar em conta o cruzamento das várias e diversas formas de opressão, né? A luta contra a opressão são muitas lutas contra diferentes formas de opressão. Então, por isso, um trecho do poema diz: a história, mais uma vez, apaga o protagonismo das mulheres quando diz Leopoldina era mulher traída e a Marquesa de Santos, de nome Domitilda, era a amante. Mas um dia haverá quem diga: Leopoldina e Domitilda finalmente viraram amigas. Permaneceram em aliança até o final de suas vidas. Deram um pé na bunda do agressor. Conversaram, mudaram de lado, apoiaram os escravizados. Transformaram essa fofoca em reescrita da história. De boca em boca, a reza se faz lei. Vai que a lenda vira realidade, entre as mulheres prevaleça a amizade e a interseccionalidade. Na luta contra o opressor, por um país sem violência e sem desigualdade. Esse lugar que acaba sendo a convergência do ato sexual no casamento, né, a vulva, né, a vagina, no caso, a vagina e a vulva, tudo fica reduzido àquele lugar. E assim, quando você vai fazer uma cirurgia, você isola o corpo, né, literalmente, você deixa só o buraco no lençol por onde você vai fazer, justamente que é uma coisa asséptica, né? E como que o sexo, né, pode ser assim? É uma distorção tamanha, né? E aí, o argumento dos caras era, e até hoje em dia se perpetua, que se a mulher tiver prazer no sexo, no casamento, ela vai ser infiel, inevitavelmente. Inclusive, o termo que ele usa é maravilhoso, a sutileza, porque assim, ela deslizaria. Como é que é? A mulher desliza. Tá no epígrafe, depois eu leio o epígrafe. Imperceptivelmente, sei lá, alguma coisa assim, suavemente para adultério. Quer dizer, não é uma coisa assim, uma decorrência natural. Se a mulher tiver prazer, ela vai ser adúltera. Porque essa é a paranoia dos caras de possuírem aquela mulher. E outra coisa, os outros argumentos, né? Que o homem não pode ter prazer com a mulher dele. O sexo tem que ser a coisa mais monótona possível. O sexo tem que ser assim, para reproduzir, só. E aí as sacanagens e as loucuras, os prazeres mil, ele vai ter com outras mulheres na rua. Então cria aquela dicotomia santa puta. E, sim, se ele descobre que a mulher tem algum prazer, ela já está valendo menos. Se ele quiser alguma coisa com ela da ordem do erotismo, ele está desrespeitando ela. Então é um cerco que se assemelha a esse pano. Fica uma área bem pequena onde aquilo tem que acontecer de uma forma controlada. Então, assim, a gente conversou sobre muitas coisas nesse podcast, foram muitas horas de gravação, foram muitas convidadas, a gente trocou muita figurinha, foi maravilhoso. E eu talvez tenha pensado num primeiro momento em fazer. Eu tinha falado que ia fazer um rap, né? Mas eu vi logo que eu ia precisar de muito mais tempo para isso. Eu fiquei ouvindo rap, eu fiquei pensando, mas eu vi que eu não ia dar conta, assim, nesse exíguo tempo, com tudo que eu estou tendo que fazer extra. E aí, de repente, eu estava lendo esse livro e, pum, veio a coisa do camisolão. Então, foi assim. Esse processo de construção em camadas é algo que literariamente me interessa e que tem a ver com o próprio processo de investigação mental. As intenções, por exemplo, às vezes a gente, para de fato conhecer uma intenção, é preciso ir fundo. E quando a gente não investiga as nossas intenções, eu posso até dizer, eu fui plenamente honesto com você. Então pode-se alegar uma honestidade, mas o ponto é o quanto essa honestidade na base consigo, na base dos estados, ela está apurada. Porque então é possível dizer, eu não menti para você, mas o problema é o quanto eu aprendi ou desaprendi a estar conectado com a intenção que motiva qualquer tipo de ação, qualquer tipo de fala. Porque a pergunta pela intenção é uma pergunta contínua, né? Precisa de uma energia
contínua, uma energia e uma curiosidade contínuas. Por exemplo, né, tem a estrofe em que o eu lírico diz que não teve tempo nem mesmo para tirar as almofadas, né? Porque se tirasse as almofadas da janela, poderia lançar o que seria um suposto percevejo, que na verdade é uma narrativa construída pelo medo, dar ao percevejo a oportunidade de viver noutro lugar. Mas por não ter tempo nessa sociedade da exaustão, a sociedade do cansaço, o quanto não temos tempo para estar presente, o quanto essa lógica faz com que a gente atropele, não dê valor para a coisa mais importante, que é o pulsar, a presença, aquilo que está vivo. A independência do Brasil, ela passa pela independência do corpo, dos corpos, né, de todos os corpos. Porque uma nação não é uma linha no mapa, um desenho no mapa, são as pessoas, né? É esse conjunto de pessoas. E talvez meu poema se chame Independência do Brasil. Eu pensei algo bem, bem simples, para que fique clara essa relação, para que fique claro de que fique claro que eu estou falando do meu corpo como nação, né? Eu penso em mostrar essa tentativa de deambular, nessa palavra que eu ouvi muito, de reaprender a andar depois de 200 anos tentando andar. Eu acho que houve uma primeira tentativa, mas, como eu disse anteriormente, ela não foi válida. E eu vejo aí talvez a necessidade de uma segunda tentativa, né? Assim como meu poema foi por um caminho, depois foi por outro, essas mudanças, esses recomeços são necessários. Perder o equilíbrio para aprender a andar, né? Desligar para religar, cair para poder se erguer novamente. Eu acho que o processo todo passa por aí, inclusive do meu poema. Quando eu digo, não sei o que aconteceria se os besouros entrassem, como seria a convivência com esses besouros, esse medo do imprevisível, do que pode acontecer, que fuja aos meus planos, ele aparece logo no início do poema. Matei o bicho, tirei sua vida, impedi, temia, que corrompesse a mesa, não só a mesa. Impedi, temia que se alastrasse pelo quarto. Então, não era certo que o bicho faria qualquer coisa. E a vida do bicho foi tirada por um temor de como se daria aquela convivência. Esse temor muito justificado por essa palavra meu, por essa ideia do meu corpo no poema, como, por exemplo, na estrofe: em algum lugar se ilusionou a união da palavra meu com a palavra eterno. Nesse mesmo lugar a cisão das palavras eu e universo. Ainda que a palavra meu seja um cadáver, devo a ela o motivo de ter matado o bicho que percorria a mesa de trabalho do meu quarto. Então, o quanto essa ilusão da posse e esse engano da separação justificam a morte. E essa morte, né, que vai em todos os planos. Por exemplo, a morte das perguntas, com essa estrofe. Tudo que pulsa está vivo? Te pergunto. Tudo que está vivo pulsa? Te pergunto. Tudo que está vivo e pulsa devemos deixar viver e pulsar? Te pergunto, me pergunto, é uma pergunta. E por serem 98% das respostas fake news, memes ou emojis, me pergunto se as perguntas pulsam, se as perguntas são vivas. Sobretudo, qual a relevância de viver e pulsar, se não vale a pena matar de uma vez as perguntas, o quanto antes todas elas, para conter o risco de que firam nossos corpos. O quanto o medo da outra lógica, o medo de outras respostas e de haver de fato perguntas
faz com que a gente se precipite e aniquile a alteridade. O evento do percevejo, a menção às perguntas, a citação, né, a referência ao impeachment, a própria noção de pátria, tudo isso vem de uma construção da percepção da alteridade e da alteridade como uma ameaça. Se de algum modo eu percorro essa relação entre poesia e história, poesia e política, desde o meu primeiro livro de poemas, passando pelo livro de ensaios, eu considero, entretanto, que eu coloco a minha história muito mais nesse segundo livro de poemas, que é O Vingar. Então, eu penso essa autobiografia, mas sempre com o auto, entre aspas, porque excede a mim, e ver a autobiografia nesse lugar em que não é só o eu que escreve, mas também é, sobretudo, inscrito, tem a ver com a ideia da capa do livro, que são as minhas costas, traçadas por essas inscrições de folhagens, como alguém que está sendo vista, mas não vê quem olha. Né? Então, é alguém cujas marcas estão sob o olhar do outro, como alguém cujo dorso, cujo verso está sob o olhar do outro, exposto ao outro, exposto à leitura do outro e à escrita do outro. Né? Então, fazer desse verso, desse dorso, dessas marcas, um lugar possível para vingar, é dividir com o outro a história que pesa nas costas. E esse peso nas costas é algo que aparece com força no livro. Né? Então, o livro parte das marcas, dos traumas, dos registros, dos rastros, das marcas visíveis e não visíveis, da minha história, para fazer a seguinte pergunta para a leitora e para o leitor, que é: como você vinga? Eu considero que essa pergunta é a mais importante a ser feita, e eu penso o livro como um convite, um convite para cada uma e para cada um escrever e reescrever a sua história, apostando em novos começos e em modos de vingar, né? Porque vingar não está dado, a gente precisa inventar e reinventar novos modos de vingar todos os dias. É uma coisa que eu sempre digo, que quando eu coloco que às vezes a gente se sente meio em postura, meio completamente, e que a gente se sente imaginando os passos, a sensação que eu tenho com muita frequência no meio literário, não só no meio literário, eu circulo por outras esferas artísticas também, no meio artístico, vamos colocar assim, às vezes eu tenho uma sensação imensa de que existe uma festa acontecendo e eu estou do lado de fora. E é curioso como eu converso sobre isso com tantas autoras e a gente tem uma sensação muito semelhante. A sensação é de que a gente sempre tem que enfiar um pé na porta para tentar entrar. É muito curioso como a gente pode ser premiado. Eu acho que isso tem mudado e eu fico muito feliz com essa mudança, mas eu acho que ainda rola esse paradigma de que por mais que a gente seja premiada e por mais que a gente colha louros, a gente ainda precisa ser referendado por um homem para romper a bolha. Então, cada vez que a gente mete o pé na porta, eu acho que é importante a gente tentar manter essa brecha aberta e ir puxando ainda outras e ainda outras, que é pra gente fazer parte da festa. Mas, ao mesmo tempo, eu também acredito de uma forma tão otimista que não combina muito comigo, não sou exatamente essa pessoa. Mas eu ainda acredito que se ninguém deixar a gente entrar na festa, a gente pode fazer a nossa aqui fora também. E é por isso que eu acredito em mulheres apoiando mulheres, lendo mulheres, indicando mulheres. Vocês já repararam quantas listas de melhores livros tem às vezes 1, 2, 3 mulheres? Às vezes nenhuma. É tão bacana ver quando isso se modifica, mas é tão triste ver que isso ainda tem um caminho tão grande para se modificar por completo. A gente está lembrando da gente.
A gente está lendo umas às outras. A gente está fazendo a nossa festa aqui fora. E eu acho isso muito poderoso. Então, hoje em dia, para mim, a escrita é indissociável dessa dimensão prática, dessa conexão com a vida. Eu não posso romantizar a escrita, pensar na possibilidade de me trancar no quarto e escrever. Acho que esse é um luxo que não foi dado a gente, ou a outros grupos marginalizados também. Eu gosto muito de um texto da Thaís Bravo sobre esse tempo da escrita. Escrever enquanto prepara o cuscuz de manhã, escrever em pé na cozinha, escrever nos espaços de trânsito, no ônibus, nesses entrelugares. É uma imagem que desmistifica bastante aquela ideia do escritor na escrivaninha bonita, cercado de livros, tendo tempo para ficar escrevendo sem pensar em mais nada. Eu adoraria fazer isso, mas acho que para nós, mulheres, a escrita acaba entrando num outro espaço. É uma outra relação, uma outra dinâmica. Esse aqui é meu poema quase pronto. É bem curtinho, mas eu demorei um tanto e eu acho que ainda não está finalizado. Mudei muita coisa de lugar. Pensei num título simples, como eu disse anteriormente, Independência do Brasil. E aí o Brasil com letra minúscula, de propósito. Eu escrevo com iniciais minúsculas, mas nomes próprios eu uso iniciais maiúsculas. No caso aí eu vou deixar Brasil com inicial minúscula mesmo. Começar com essa palavra que eu gostei muito de aprender, que é deambular, e está muito presente aí na minha vida, que é uma forma meio médica de dizer andar, simplesmente. Após 200 anos de imobilização, e embora eu acredite que antes talvez houvesse uma imobilidade ainda maior, eu acho que vale marcar essa falta de movimento, né? Nesse período em que a gente se acreditou independente. Existe mais que resiliência, que eu acho que é mais do que uma adaptação, né? Existe a manha da criança, eu quero usar essa palavra. Lembra amanhã, né? E aí eu tinha pensado em colocar assim, que quando cai, não se levanta. Ao menos não imediatamente. Ela olha, ela procura o público, só que aí eu fiquei pensando nesse, quando cai, não se levanta, ao menos, né? Se não ficaria extenso demais. E também colocar esse pronome, o ela ali, aí eu tirei. Então coloquei exige a mãe da criança, é uma estrofe separada. Que quando cai, franze a testa e ameaça chorar. Porque eu acho que tudo que eu disse já está meio que implícito, para não desapontar a plateia. Então essa ameaça de choro, essa cara de choro, eu acho que é porque ela sabe que a plateia quer ver o desespero dela de alguma forma. Mas logo, né, ela se percebendo sozinha nessa queda, né, percebendo-se sozinha no chão, porque, em geral, né, a criança, quando ela não tá com outras crianças, ou mesmo quando tá, ela cai sozinha, ela olha, tá todo mundo ali no seu lugar. E aí eu pensei em como colocar isso. Eu coloquei de início, assim, ela ria, e aí peguei esse rir para rimar com descobrir, né? E descobrir, eu quero dizer que ela descobriu naquele momento em que ela caiu. Talvez um pouco depois, ela primeiro cai, ela primeiro olha, ela primeiro tenta entender o que está acontecendo. Ela franze a testa só porque eu acho que esperam isso dela. Esperam que ela chore, e às vezes ela até chora, mas depois ela dá aquela parada, né? Ela mexe as perninhas e ela faz uma carinha, assim, eu pensei em botar riso, mas não é necessariamente um riso, né? Então joguei essa rima fora. Ela faz uma cara que eu não sei dizer o que é, mas uma cara de quem descobriu ali o segredo da coisa, né? O mistério. E esse mistério ele vai alterar para sempre o rumo, o curso, né, da história, da vida daquela criança. Mas aí eu coloquei história com maiúsculo, porque eu penso que essa criança é exatamente esse país, né, que cai e finge chorar, mas logo percebe que naquele momento descobriu o segredo de como a coisa funciona, de como faz para andar.
E aí, naquele momento, ainda no chão, ela sabe exatamente o que fazer, como mexer os pezinhos. Só que ela não faz imediatamente. Ela não levanta imediatamente. Ela talvez disfarce esse aprendizado, mas ali ela entendeu alguma coisa. Ela descobriu alguma coisa que vai fazer ela levantar e andar da próxima vez. Ao mesmo tempo, eu ri sozinha, porque eu descobri que o clitóris, né, ele é molinho, né? E aí eu pensei que ele parecia um molusco. Queria fazer essa imagem de molusco. E aí eu aproximei a palavra, como é que é? Molusco minúsculo, uma coisa assim. Gente, eu adorei. E tem muita sonoridade com U, ulo, ulo, uto, aí uta, uta, aí fica puta, e tem, né? E tem palavras que não estão presentes, mas que remetem a sexo, né? Também tem pela sonoridade. Então foi divertido. Isso foi a parte divertida, porque você não sabe de que parte você vem isso, né? Vem assim, é um recurso, vem vindo. E você vai rindo, vai se divertindo. Então teve a diversão também. Então teve a contrariedade e teve a diversão. E aí deu nesse poema que eu vou ler agora. A epígrafe é assim, que eu tirei, assim, eu fiz um apanhado desse livro aqui, do que o cara falava. Ele não escreveu essas palavras, mas é meio que um resuminho, né? Da parte que eu achei interessante. Com o hábito do prazer no casamento, as mulheres, era essa palavra, as mulheres deslizam imperceptivelmente para o adultério. Mas veja isso, como é que alguém desliza imperceptivelmente para o adultério? Então, com o hábito do prazer no casamento, as mulheres deslizam imperceptivelmente para o adultério. Assim, a camisola longa, expondo apenas mãos e pés, com a fenda estratégica na frente, propiciando a cópula, enquanto garante o mínimo contato possível entre os corpos. Eu quase comecei o poema com o mínimo contato possível entre os corpos, mas aí eu percebi que não era isso, que isso ia ficar muito duro, assim, e aí veio essa imagem da renda. Então, vou ler. Se chama Vesúvio de Veludo, que já faço uma parte também. Muitos anos atrás, Fernando Sabino, isso também gosta de contar. Lê uns poemas meus, quando eu era bem menina, mocinha, não, jovem, 20 anos, 21 anos, sei lá, 19 anos, por aí, 19 anos. E aí ele falou que eu tinha uma coisa de Cartola, do Cartola, compositor Cartola, que é uma quase, não é bem cafonice, mas é um negócio, não é cafonice, que o Cartola é genial, é um super elogio, mas é que era uma coisa meio assim, é tipo esse Vesúvio de veludo, sabe? É uma coisa meio kitsch. Então, tem um quê de brincadeira, né? Tem uma certa ironia nisso. Vesúvio de veludo. Renda branca bordejando, fenda aberta em alvo linho. Um recamo de modéstia, orlando o fero perigo. A furna rugosa, a vulva, medusa envolta e oculta, em brocados em brancura, por hipócritas tecidos. Com medo cobristes de panos meu Vesúvio de veludo. Seus dedos não hão de brincar com o minúsculo molusco dormindo no alto da gruta ou fornalha que borbulha, tenra, túrgida e úmida, a prometer-te obscura delícias que chamas de impuras. Pois na cartilha aviltosa e nas santas escrituras é só o homem que goza. Prazer é coisa perigosa para a esposa, esse projeto de adúltera. Mas quando, esposo, te recusas a contemplá-la abrupta, em sua plena compostura de greta serosa, de fruta, toda aberta em sumo e pelo, chula, nua e bruta, já oferta para a luta, fazes da cona proscrita e da mulher santa ou puta. Pelos séculos sofremos sob a lei absoluta, sob a lei obsoleta, que o machismo nos imputa, como réis de uma sentença, alvos de tanta ofensa, má conduta e violência. Quantos séculos até que o meu corpo me pertence? Ficou meio, essa última parte ficou meio quase um cordel. Tem uma coisa de cordel. E é quase que uma coda, é um tipo um fim. Ela é meio destacada do resto do poema, né? Como se fosse uma outra voz, né? Como uma coisa meio teatral. Entrasse um coro e falasse pelos séculos, nanã. Eu gostei disso também.
E aí é um poema também, esse poema que eu faço também é um poema de evocação da força da memória, né? Das águas que retornam e arrastam, né? Dessa memória que vai voltar para puxa-pés, né? Que não vai se deixar aterrar, né? E aí eu trago também essa imagem do Cais do Valongo, né? Que é isso, é um dos maiores portos de recebimento de africanos, né? Toda a história, né? E que tentou ser soterrado, né? Pelo Cais da Imperatriz, né? Da esposa do Dom Pedro II, né? E mais recentemente esses apagamentos eles foram revelados por acaso, né? Pela obra do Porto Maravilha. E aí eu também trago à tona essa história de tentativa de soterramento da história e da memória, né? E aí, por fim, o fragmento 6 é o fragmento da fuga, né? Uma fuga de dentro das palavras, né? Então, uma fuga no interior da língua portuguesa, que é a língua da colonização, através da qual a gente fala, mas que também nos aprisiona, né? Então, no fragmento 6 eu vou fazendo essa imagem, né? De tramar uma fuga de dentro da palavra abolição, né? De dentro da palavra nação, essas palavras aprisionadoras da mente. E começa a se abrir também como uma possibilidade, como uma vereda de fuga, a memória dos saberes ancestrais africanos, mais especificamente dos saberes da tradição iorubá, possibilidade de abrir curas na língua através desses saberes que sobreviveram apesar de toda a proibição, né, de todo o constrangimento empreendido pela colonização, né? Esses saberes tradicionais iorubá, também banto, né, também jeje, né, desses diversos povos africanos que foram trazidos para cá, foram preservados pela oralidade, né, pela língua também, né, na língua, né. Eu trago essa possibilidade de fuga dentro da língua através dessa sobrevivência da memória ancestral de saberes não ocidentais, né? E eu falo, abrir curas na língua, catarei, ubi, urubu, ofó, ebó, abu, enganar o vigia, envenená-lo pela boca, que é o lugar da língua, e aí falar de boca, dentro da tradição iorubá, é falar de Exu, né? E aí eu termino meu poema com uma saudação a esse orixá da comunicação, linguista do sistema iorubá, como define a Joana Elben. E essa possibilidade de reinventar a pátria-mãe através de uma mastigação que vem de corpos negros e seus saberes e memórias. Então eu vou terminar aqui minha fala com esse fragmento 7, a última parte do poema Voltar para Casa. Exu, boca que tudo come, depois regurgita, memória dos caminhos, pedra que transforma o ontem, linguagem, movimento de atirar a pedra no tempo, aquele que devora a pátria-mãe para depois vomitá-la melhor. Laroie. Em 2010, que a filosofia budista entrou junto com a meditação, embora eu meditasse desde 2008. Na verdade, eu digo que o budismo entrou em 2010, mas em 2008 eu já tinha contato com o budismo zen, com o tibetano. E em 2010 eu comecei a entrar em contato com o Theravada e a meditação Vipassana. E me aprofundando nisso, meu mestrado foi sobre a tentativa, né? A aproximação veio com o Satipatthana, que é o Sutta da atenção plena, que hoje, né, se tornou muito pop com o nome de Mindfulness. E para mim escrever o oposto disso, da presença nos sentidos. E tudo se direcionou para aí, a partir desse momento. O Homem dos Patos, que foi um romance que tinha sido contemplado no Petrobras Cultural, eu escrevi num retiro, num alto retiro de 11 meses. Foi assim a primeira grande experiência de associar a meditação com a escrita. E o meu mestrado fala sobre isso, chama Por uma Literatura da Plena Atenção. Eu continuei essa pesquisa no doutorado, relacionando o Satipatthana com o Vipassana e a prática da escrita, buscando essa interseção. E aí, já no meio de tudo isso, eu percebi quão importante para mim era que a meditação não fosse algo apenas nem só da prática, nem só da teoria. Foi quando eu fui fazer 2 formações. E essa pesquisa continuou e eu acho que depois eu escrevi a tese. A minha tese ela tem uma primeira parte teórica, que fala sobre o que seria essa escrita da atenção plena, e a segunda parte é um romance. E esse poema
ele já é escrito nessa interseção. Durante um tempo considerável, eu me afastei da escrita. Não é que eu me afastei, mas já não me interessava apenas escrever dissociado do Dharma, dissociado da filosofia budista, dissociado das investigações da mente, que também tem uma influência da esquizoanálise, mas, sobretudo, da filosofia budista e da prática de atenção plena.